Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Aconselhamento este que eu achei muito pertinente, não é? Uma pergunta que me fizeram lá na reunião de oração que nós tivemos. E eu achei muito importante, é uma dúvida que, na verdade, a nossa cultura aqui do Ocidente não permite que nós conheçamos. Somente quem conhece mesmo as questões dentro do judaísmo, dentro da cultura judaica que é bíblica, dentro das ordenanças e das leis, é que vai poder compreender isso aqui. Vamos lá? Por que Yohanan teve dúvida se o Messias era o que deveria vir ou ainda deveria esperar outro após ele ser preso? Vamos lá, meu querido, minha querida. Os textos eu vou deixar tudo direitinho para você estudar e compreender, tá bom? Mateus 11, versículo 3, é a pergunta: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro, não é? E Yohanan imersor João Batista pediu que os discípulos fossem até o nosso Senhor e perguntassem para ele, não é? Então, nosso Senhor não respondeu, na verdade, não é? Ele fez com que eles ficassem lá durante o dia, visse tudo que estava sendo feito e depois, não é? Ele responde, não é? Tendo Yeshua respondendo, disse-lhes: ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo, ou seja, ele não respondeu. Ele simplesmente deixou que eles vissem e que eles ouvissem, não é? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho, as boas novas, não é? E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Por que ele deu essa resposta? Porque Yohanan, ele era da linhagem sacerdotal. Eu já disse para você isso, meu querido, minha querida. Yohanan, ele era um nobre de Israel. Por isso ele podia falar com Herodes. Ele ia atrás de Herodes. O pai dele, lembra? O pai dele foi eleito como aquele que servisse dentro do Santo dos Santos. Então, ele era da linhagem sacerdotal. E ainda, além de ser da linhagem sacerdotal, era de uma linhagem eleita, porque começou a haver posteriormente essa coisa de não escolherem por meio de sorteios do Urim e do Tumim. É uma longa história te explicar tudo isso, meu querido, minha querida, mas no caso do pai de Yohanan, com certeza o Urim e Tumim, que era a escolha do próprio Eterno de quem ele queria que o servisse no Santo dos Santos. E Yohanan veio dessa linhagem, ele era uma pessoa nobre, a família dele não era uma família sem recursos, sem condições, viu, meu querido, minha querida? E ele citou, por que ele citou isso? Você tem de compreender por que ele citou isso, por causa de Isaías 61:1. Como Yohanan era uma pessoa extremamente letrada nas escrituras, ele iria lembrar o que estava em Isaías 61:1, que diz o quê? E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos que choram, pôr em liberdade os que sobre Sião estão de luto, dar a eles uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, quando ele mandou essa resposta, talvez nem os discípulos de Yohanan soubessem com propriedade o que ele estava dizendo. Ele estava citando para ele um texto do cumprimento de uma profecia. Aliás, lembra que uma vez o Senhor mesmo leu isso dentro da sinagoga? Ele pega o rolo de Isaiahu, não é, de Isaías, e ele lê exatamente esse texto. Ele diz: olha, isso se cumpriu hoje em mim. Você lembra disso, meu querido e minha querida? E aqui, ele simplesmente, como Yohanan não passou por esse processo de poder estar ao lado de Yeshua, porque convinha que Yeshua crescesse e ele diminuísse. Aliás, a melhor habilidade de um mestre, você quer saber se um mestre é genuinamente um excelente mestre? É se ele deixar pessoas que façam uma obra superior à que ele fez. Essa é a verdadeira virtude de um mestre, meu querido e minha querida. Eu tenho de deixar discípulos aqui.
Uma coisa impressionante dentro das ordenanças do Eterno é que não é o discípulo que escolhe o mestre, mas é o mestre que escolhe os discípulos, não é? Então, muitas vezes eu estou ali, eu tenho muita esperança em muitas pessoas que realmente elas cresçam e cresçam muito mais do que o Senhor tem feito na minha vida, não é, meu querido e minha querida? Olha só, por que o Hanan, ele teve dúvida quando ele estava preso, meu querido e minha querida? Vou explicar para você. Já aconteceu alguma situação na sua vida que você se vê num poço, ou num dado momento na sua vida, quando você começa a duvidar que o Senhor está com você? Você está passando por uma luta, você está passando por um contexto de coisas que você possa ficar em dúvida que o Senhor está com você? Para o judeu é mais complicado ainda. Vou lhe explicar por quê. Porque o judeu tem leis alimentares, meu querido e minha querida. Existem leis acerca da comida que nós chamamos de kasher ou kasherut, não é? Que são as comidas que nós recebemos instrução da parte do Eterno que nós podemos nos alimentar e as que nós não podemos nos alimentar. No caso de Yohanan Imersor, ele levou a lei kasherut, a lei kasher, tão profunda na vida dele, que ele se alimentava do quê? Você lembra? De gafanhotos e mel silvestres. Se você quiser conhecer um pouquinho, ou seja, uma parte da religião judaica está na alimentação, mas eu vou tratar com você que uma parte da dedicação cristã também está na alimentação. O Eterno não mudou. Viu, meu querido, minha querida? Você que pensa, não é? Que pode fazer de tudo, vamos lá, vamos estudar juntinhos, que você vai ver que também para o cristianismo o Eterno exige abstinência alimentar. Vamos lá? Sobre a lei para os judeus, as leis alimentares estão em Levítico 11 e Deuteronômio 14. Anota aí, você vai ver. Então, tudo para nós, como judeus, tem dois testemunhos. Tem dois que dão testemunhos de que nós podemos comer aquilo. Então, por exemplo, no caso do peixe, tem de ter escama e tem que ter barbatana. No caso de animais, tem que ter os cascos fendidos e tem de ruminar, não é? Por isso que a gente não pode comer porco, porco não rumina, não é? Das aves, nós temos deixado por escrito o que nós podemos comer no caso das aves. Tudo tem o testemunho da parte do Eterno, porque nós não podemos nos alimentar e porque nós podemos nos alimentar. Não é? No caso de Yohanan, ele pegou um texto de Levítico 11, 21, mas a todo inseto que voa, que anda sobre os 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar sobre a terra, esse você comereis. Deles comereis a locusta, segundo sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. E Yohanan ficou com essa lei kasher, de uma maneira na vida dele, que era uma dedicação dele ao Eterno. Ele se alimentava do quê? De gafanhoto e mel silvestre. E esse é um texto que foi deixado lá para você, não é? Olha só que coisa interessante. Não é só... o texto, para que você saiba onde está escrito, está em Marcos 1,6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Tá bom, meu querido e minha querida? Então, o que acontece? Isso seguiu na vida de vários e vários discípulos do Senhor. Quero narrar uma que está na Nova Aliança para não ficar falando, não, isso é só Antiga Aliança, isso aí é só o Antigo Testamento, o Novo Testamento acabou. Não, não acabou. Tá? O Senhor já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Quando em Atos 10:10 acontece uma situação com Kefa, que é Pedro. Vamos lá? Atos 10:10. Estando com fome, quis comer, mas quando lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um lençol, o qual era baixado na terra pelas 4 pontas, e contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis e de aves do céu. E ouviu-se uma voz que lhe dirigia e dizia, levanta-te, Pedro, mata. A palavra não é mata no original, tá, meu querido? No grego, os melhores gregos, não é? Tá, tuzeis. Essa palavra tuzeis em grego seria oferece sacrifício, tá bom? Então, tuzeis não seria simplesmente mata, oferece sacrifício, consagra a mim, não é? E come. Mas Pedro replicou, de modo algum, Senhor, porque eu jamais comi coisa alguma imunda e comum na minha vida. E a segunda vez a voz falou a mesma coisa, e depois a voz lhe falou, na segunda vez, ao que Deus purificou, não consideres comum, imundo.
E sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, meu querido, minha querida, aqui não se trata da abolição da lei. Você tem de lembrar que Yeshua, nosso Senhor Jesus, ele não veio para abolir lei nenhuma. Ele veio para trazer o verdadeiro significado da lei. Tanto que Kefa, Pedro, ele não mata os bichos, não é? Ele, com aquela interpretação, se dizia de outra coisa. Não tinha nada a ver com agora poder matar animais imundos e comer para os judeus, de maneira nenhuma. Kefa, Pedro, entendeu isso perfeitamente. Está em Atos 10 mesmo, versículo 27. Falando com ele, entrou... encontrando muitos reunidos ali, Kefa foi até lá, Pedro foi até a casa de Cornélios, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem eu considerasse como um imundo. Como é que o Eterno mostrou isso para ele, céu? Muito simples. Quando ele viu aquele, ele lembrou do lençol, e o Senhor dizendo para ele: olha, não considere as pessoas como você considera os animais. Não faça essa comparação. Não faça. Olha aqui, eu estou tratando de animais com você. Estou dizendo, não considere imundas as pessoas como você considera os animais. Não é? Então ele entendeu perfeitamente, tanto que no versículo 29 ele diz: por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Não é? O que acontece com o Yohanan? Ele está preso dentro de uma cadeia, e qual alimento era servido para ele, meu querido e minha querida? Você tem noção do que é a pessoa ficar sem comer até o limite das forças dela, mas depois ele se alimentar daquele alimento? E o que é uma pessoa que foi separada, ele foi separado de toda essa contaminação, meu querido e minha querida. Eu não posso te explicar essas coisas, mas, por exemplo, você tem um exemplo ali de quando o nosso Senhor foi expelir o único homem que ele coloca como gadareno ou gerazeno, cada um tem um nome para gerar o gadar, não é? E quando ele expulsa aqueles 2.000 espíritos que estavam naquele homem, não é? Espíritos imundos, eles vão para 2.000 porcos que estavam. O porco não oferece resistência à possessão, meu querido, minha querida. Eu não gosto de ficar ensinando essas coisas, porque depois as pessoas começam a falar que a gente está querendo trazer todo mundo para baixo da lei. Pode comer o que você quiser, não é? Eu e a minha casa, nós não vamos nos expor. Não é? Depois a pessoa não sabe por que está ouvindo vozes, por que está ouvindo se mata, se mata, se mata, não é? Não sabe nem de onde que está vindo. Mas, meu amado, minha amada, tudo que o Eterno pediu para a gente tem um propósito e uma razão de ser, não é? Então, olha só, Atos 15, 20, eu quero ler para você. Mas escreva-lhes que se abstenham das contaminações do ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, não é? Atos 21, 25 repete de novo a prescrição, ela é repetida 3 vezes em Atos, mas eu vou ler 2. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos as decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Meu querido, minha querida, eu não tinha conhecimento dessas coisas, eu não tinha conhecimento da lei, eu não tinha conhecimento dessas situações. Meus filhos estudavam numa escolinha e teve a festa de Cosme e Damião na escolinha, não é? E aí o que aconteceu com os dois? Os dois voltaram para casa, foi a madrugada toda vomitando e com diarreia. Nós tínhamos uma fé que nós convivíamos numa congregação evangélica, e nós não tínhamos conhecimento, ninguém nos ensinava, mas não tinha que ensinar porque está escrito, que nós não podíamos comer nada sacrificado a ídolos, não é? E ainda bem que tinha 2 banheiros em casa naquela ocasião, porque ficaram sentados no vaso sanitário a noite toda e com um balde na frente, vomitando a noite inteira. 2 crianças ali na minha frente, com a qual eu não podia fazer absolutamente nada. No mesmo dia eu tirei eles dessa escola, eles não foram mais para essa escola. Fiquei realmente indignada, expliquei para eles. É impressionante, porque eu fui até lá e eles falaram: olha, então os filhos dos outros deveriam ter a mesma reação que os seus filhos.
não é? Então, ainda além de tudo, fiquei com cara de ué, porque as outras crianças não tiveram o que meus filhos tiveram. Então, meu querido, minha querida, é muito sério você comer carne sacrificada, você comer coisa, céu, isso aí não existe não, tá? Eu não vou falar o nome, tá? Quem for na reunião de oração na quinta-feira, eu conto o nome, né? Mas tem uma grande fast food, uma grande, né? Uma grande organização aí de lanches rápidos, que tudo ela oferece ao islamismo. E 5% da renda dela integral vai para o islamismo. Você não sabe, mas toda a carne ali oferecida vai para o islamismo, não é? Então, por isso também a importância de você poder orar antes de você se alimentar, consagrar aquele alimento ao Todo-Poderoso, não é? Céu, isso aí não pega nada não. Não pega. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Eu falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que eu digo. Rabino Shaul, hein? Né? Shaul Rachaliah, o apóstolo Paulo. Versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é da comunhão do sangue do Mashiach, do Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que eles sacrificam e não a Deus. E eu digo, e quero que vos torneis, eu não quero que vos torneis associados a demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos zelos ao Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Então, meu querido e minha querida, você que pensa que não está embaixo da lei, você também não pode comer qualquer coisa. Sabia disso, meu querido e minha querida? Ai, mas o sangue de Jesus me purifica. Meu amado, isso aqui é nova aliança, não sou eu que estou falando não, vai estudar um pouquinho mais. A gente se torna aberto para demônios, para pensamento de demônios. E aconteceu isso com o Yohanan. Ele estava preso, não podia, ainda mais ele que tinha uma alimentação kasherut, do jeito que ele tinha, uma alimentação extremamente adequada, ao ponto dele nem se alimentar com carne de animais e nada, porque tem todo o procedimento, o animal não pode morrer com dor, o animal não pode morrer sufocado para que nós nos alimentemos dele. Isso é nova aliança, eu não estou falando de lei, não. Eu estou falando da nova aliança, não é? O Senhor deixou claro que isso é uma associação com demônios. Isso está no Novo Testamento, como você chama, não fui eu que disse. Então, Yohanan, infelizmente, ele que teve uma vida tão dedicada ao Todo-Poderoso, ele se contaminou com a comida, por mais que ele procurasse não se alimentar ali, os discípulos dele vinham trazer comida para ele, mas houve momentos que não tinha jeito, onde ele se alimentou ali, não é? Infelizmente, para o tipo de relacionamento que ele tinha com o Todo-Poderoso, e vários pensamentos vieram povoar a mente dele, não é, meu querido? O dia que você comer uma feijoada, tenta orar depois. Entenda o que eu estou dizendo. Come uma feijoada e tenta orar depois. Entenda o que eu estou te dizendo, não é? Não diga, olha, céu tá lá pregando. Tenta, me conta que você conseguiu. Me conta, me compartilha. Por favor, eu gostaria de ouvir. Gostaria imensamente. Não pega nada não comer. Não pega nada não. Meu querido, minha querida, um dos maiores motivos porque as pessoas não oram é o tipo de alimentação que elas têm. Você sabia disso? É claro, dentro da cultura que o Senhor deixou para o povo que Ele formou no deserto, Ele explicou que a importância da alimentação faz todo o sentido, porque o teu corpo é templo da Ruach HaKodesh, é templo do Espírito Santo. Se você matar o seu corpo, não é? Que nem outro dia eu estava dizendo, gente, a maior parte das enfermidades que existem no mundo entrou pela boca.
A maior parte das enfermidades entrou pelo que você se alimenta ou pelo que você deixa de alimentar, não é? Nós estamos aí num sistema onde a hiperagricultura, por exemplo, antes você comia as folhas verdes, tinha magnésio. Hoje em dia a hiperagricultura faz a folha crescer, mas ela não tem tempo de assimilar o magnésio, né? Você sabia que o magnésio é fundamental para que você não tenha câncer? O magnésio, ele tem uma qualidade, ele é o soldadinho do corpo. Procura lá, você que gosta aí de entrar no Elgog, no Google, vai lá, procura lá, coloca magnésio, não é? O magnésio é que faz a seleção do organismo. Olha, isso aqui, a célula está ruim, ele é o soldadinho perfeito que o Senhor separou para a gente. Aí, na falta do magnésio, o que o corpo faz, coitado? Ele tem que colocar um auxiliar. Ele vai colocar o quê? O cálcio. Aí você vai ter osteoporose. Por que você vai ter osteoporose? Porque o mais próximo do magnésio é o cálcio. Só que o cálcio é duro. O cálcio, coitadinho, ele vai estar numa função que não é dele. É que nem a mulher tentando ser oxa, a mulher tentando ser líder da sua casa. Vai ficar doidinha, não é? Não tem qualificação para fazer aquilo, não é? E aí o que acontece? O cálcio olha aquilo lá e fala, não, tá bom. Isso aqui, não, tá bom. Mas o magnésio não faria isso. O magnésio, ele olhar e ia falar, não, cálcio, o que você está fazendo? Né? Volta lá pro teu ossinho, deixa que eu cuido disso. Mas a hiperagricultura faz com que nós não tenhamos mais nem acesso ao magnésio. Né? Hoje em dia, você vai num bom médico que faça bons exames, a primeira coisa que ele vai procurar é a medição do magnésio. Porque o maior anticancerígeno que o organismo tem é o magnésio, meu querido, minha querida. Não é? Você não conhece como nós fomos detonados com essa alimentação que nós temos aí. Então o Eterno deixou prescrito que era para a gente comer. Está certo mesmo. Ele ama esse povo, ele formou esse povo. E ele deixou prescrito para você também o que você pode comer. Não é? Então, meu querido, minha querida, tome cuidado, tome zelo dessas coisas, porque a dúvida entrou no coração de Yohanan a partir do momento que ele sentiu-se contaminado. Ele poderia colocar, mas pai, eu não tenho o que comer aqui. E há um texto que diz que a vida é maior do que o preceito, não é? Então vamos supor, se eu estiver lá numa situação de calamidade total com a minha família, a única coisa que tem um porquinho lá, você acha que eu vou deixar minha família morrer de fome? A vida é maior do que o preceito. Eu não posso me sentir intimidada diante de salvar uma vida. Você compreende? Por isso que nós que temos de nos abster do sangue, se nós vermos um filho nosso que vai morrer sem transfusão de sangue, a vida é maior do que o preceito, meu querido, minha querida. Há religiões que deixam a pessoa morrer, porque não entende que a vida é maior do que o preceito. Mas enquanto nós pudermos ter uma vida kasher, uma vida dentro dos princípios que o Eterno deixou determinado para a gente, minimamente você como cristão, não comer carne sacrificada a ídolos, não comer carne de animais sufocados, isso para você vai ser um bem enorme na sua vida, meu querido, minha querida. Procure compreender qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E assim Yohanan sentiu-se invadido, não é? Sentiu-se completamente invadido na sua purificação, não é? Sentiu-se invadido e ali entrou um monte de coisas que não deveria, entre elas a dúvida se o Mashiach era verdadeiramente aquele que havia sido prometido ou não. Não é, meu querido, minha querida? Então é importante para você compreender que essas leis, elas tendem a ser guardadas por nós, como judeus, e existem leis também que têm que ser guardadas pelos cristãos, que foi determinado. Não dá para comer de tudo não, meu querido, minha querida. Nada que foi apresentado a um ídolo, nada que foi consagrado a um ídolo, não é? Entrar em ambientes onde existe uma consagração ali, fique atento. Porque você depois pode ficar opresso com um monte de pensamento ruim, você não sabe de onde está vindo. É como se a tua habilidade de ouvir demônios fosse amplificada, não é? Então, meu querido, minha querida, é importante que você compreenda que essas dúvidas entraram no coração de Yohanan, porque para ele, a lei kasher, que ele se dedicou na vida toda, aliás, mais do que qualquer judeu que eu tenha conhecido, não é? Apesar que nós vemos também Elias fazendo o mesmo, né? Eliarro também, ele tinha os seus próprios hábitos alimentares bastante criteriosos, não é? Mas, meu querido, minha querida,
O importante hoje é que você esteja livre de preocupações, que você possa colocar o seu coração e a sua vida diante do Senhor. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Para isso, procure conhecer a verdade, porque a verdade te libertará, inclusive da pressão alta, do câncer, não é, do estresse, não é, inclusive de todas essas novas, as doenças modernas, diabetes. Até um dia meu filho pequenininho me perguntou: mãe, diabetes é a mulher do diabo, não é? E eu fiquei pensando no que ele está falando, de onde ele tira isso, né? Mas tinha um desenho que o nome da menininha era Ete também no final, não é? Então ele achou que diabetes era a mulher do diabo. E tanta gente aí sofrendo com isso. Então, meu querido, minha querida, nossa boca, ela pode também nos ajudar a servirmos melhor ao nosso Pai Celestial. No caso de Yohanan, as dúvidas, meu querido e minha querida, entraram justamente por causa de que a lei Kasher não estava mais sendo guardada por ele. Mas ali ele deveria saber que a lei não pode ser maior do que a vida, não é? O preceito, ele não é maior do que a vida, tá bom? Que o Senhor possa te edificar, conhecendo um pouquinho mais dessa cultura tão vasta, que é a cultura judaica, que na verdade é bíblica.